Acerca da alveolite, assinale as assertivas abaixo. Em todos os casos de alveolite, é indicada a curetagem do alvéolo e a manutenção da sutura. 2. O alvéolo poderá ser irrigado com solução salina ou solução anestésica para alívio da dor, acompanhado de aspiração cuidadosa do líquido. 3. A alveolite é uma complicação pós-operatória que ocorre com maior frequência na extração dentária devido à manutenção de um coágulo mal formado no interior do alvéolo dentário, gerando a proliferação bacteriana. É correto o que se afirma em 1 apenas, 2 apenas, 1 e 3 ou 1, 2 e 3. Ele quer saber a certa. Vamos lá. Em 2 apenas, tá, gente? Porque em todos os casos, em questões de concurso, nunca, sempre, todo, nunca é a resposta a ser escolhida, porque não são todos os casos de alveolite em que está indicada a curetagem do alvéolo e a manutenção da sutura. Lembram que a gente falou que a alveolite seca, você não precisa curetar, é só preencher o alvéolo com alveolação ou alveolex? A gente vai curetar em caso de detrito no interior do alvéolo em quadro de alveolite. Se não tem detrito, se você não tem coágulo mal formado, se o alvéolo está seco, a curetagem não é necessária. 2. O alvéolo poderá ser irrigado com solução salina, sim, soro fisiológico, ou solução anestésica, sim, para alívio da dor, acompanhado de aspiração cuidadosa do líquido. Não tem problema. E 3. A alveolite é uma complicação pós-operatória que ocorre com maior frequência na extração dentária, devido à manutenção de um coágulo mal formado no interior do alvéolo dentário, gerando a proliferação bacteriana. A alveolite não é infecção, gente. A alveolite é uma inflamação. E não é que ela ocorre com maior frequência na extração dentária. A alveolite não tem como ocorrer se não houver extração. Então, é uma complicação pós-operatória que só ocorre após extração dentária, devido à ausência de um coágulo no interior do alvéolo, gerando uma inflamação. Proliferação bacteriana não é o quadro característico de alveolite. A alveolite é uma inflamação, não é uma infecção. Então, espero, Indira, que eu tenha conseguido ajudar para você nessa questão. Veja aí, Júnior, se ela tem mais alguma dúvida, porque o motivo pelo qual a letra B é a correta é essa, porque a alveolite não existe como complicação de outra coisa, e na primeira afirmação, a gente não, além de a alveolite não ser uma infecção, né? Então a proliferação bacteriana não vai influenciar no agravamento da alveolite em si, e a letra A, ou a letra não, a primeira opção, não é indicado a curetagem em todos os casos de alveolite. Existem casos que não precisa curetar, e o exemplo é a alveolite seca. A manobra de Chompré tem como objetivo... Vocês já ouviram falar na manobra de Chompré? A manobra de Chompré é uma manobra que tem como objetivo reposicionar o alvéolo dilatado no transoperatório para extração dentária, reposicionar as tábuas ósseas com a pressão manual. Então, a letra que a gente vai encontrar isso é: rompimento de ligamentos periodontais para facilitar a movimentação do elemento durante o ato cirúrgico? Não. Retorno do alvéolo à sua posição de origem após ter sido dilatado durante o processo da exodontia? Sim. Verificar a ausência ou presença de comunicação bucosinusal? Não. Manobra de Valsalva ou Valsalva. Divulsão da gengiva marginal inserida ao redor do colo anatômico do dente. Errado. Então, manobra de Chompré seria a letra B. Observe que o aluno que não faz CD concurso, ele pode se complicar estudando por livro, um monte de livro, misturando o nome de manobra, manobra disso, manobra daquilo. Manobra de Chompré é devolução das paredes ósseas do alvéolo à posição original após a extração, após a dilatação provocada durante a extração. E a manobra de Valsalva ou Valsalva, a manobra indicada para verificar a presença de comunicação bucosinusal. Essa primeira questão aqui tá na cara que é de cimento de ionômero de vidro, né? Que é o que mais tem aqui nas respostas. E é de preencher lacuna. Quando é de preencher lacuna, gente, eu leio aqui a frase, né? Mas eu gosto de ir já tentando colocar as palavras. Então, por exemplo, assim, ou então eliminar as questões. Por exemplo, assim, ó. Tem aqui cimento resinoso em 2 alternativas e tem 2 alternativas com CIV.
Beleza. Então, são duas coisas completamente diferentes. Só que olha essa aqui do cimento resinoso, letra A. Logo em seguida vem ionômero. Qual será a relação do cimento resinoso com o ionômero? Geralmente não se encontra muito, né? E aí aqui ele fala de estético restaurador. Estético restaurador com CID, só se for modificado por resina, né? E tem dentes descidos e permanentes. Então você já tem uma noção, mesmo não sabendo o que ele está lá em cima, mas você já tem uma noção do assunto. E aí você vai para as lacunas, vamos lá. As alterações gradativas e melhoras aí tem que escolher cimento resinoso ou ionômero. Tradicionais. A palavra tradicionais lembra muito o cimento de ionômero de vidro convencional também, né? Porque cimento resinoso tradicional, qual que é que não é tradicional? Mas eu tenho cimento de ionômero de vidro que não é convencional. Eu tenho o que é modificado por resina, modificado por metal. Então, eu já colocaria aqui o CID, mas vamos continuar. Possibilitar o desenvolvimento do... Só tem ionômero, não tem outra opção aqui. Do ionômero como material estético restaurador direto ou indireto. Então, vamos lá. Cimento resinoso só pode estar ligado... Vou pegar aqui, ó. Cimento resinoso só pode estar ligado com a palavra indireto, né? Porque cimento eu uso para o quê? Para cimentar alguma coisa no meu dente. Então, ó, essa daqui já estaria errada, certo? Ó, beleza. Então, já tirei a letra A. Este é indicado em restaurações de dentes, tecidos ou permanentes, e em selamentos de cicatrículas e fissuras. Selamento de cicatrícula e fissura não se usa cimento resinoso, se usa CIV. Então, beleza, já sei que aí é o número de vidro, a segunda lacuna é o número de vidro, e aí, tratamento estético restaurador indireto não se faz com CIV, só se for para cimentação, tá? E aí, quando a gente fala que ele é indicado em restauração de dentes e selamento de cicatrículas e fissuras, é só no tecido, tá? Por isso faz com que a minha letra B seja correta. Então, o que eu tinha que escolher aqui? O ionômero de vidro, tratamento restaurador direto e o tecido, porque a outra já estava óbvia, né? Agora você coloca lá e faz todo sentido, ó. As alterações gradativas e melhoras nos ionômeros de vidro tradicionais, que são os convencionais, possibilitaram o desenvolvimento do ionômero como material estético restaurador direto. Nesse caso aqui, estético é quando são modificados por resina, tá? E aí, olha só a palavrinha alteração. Alterou os tradicionais para se tornar estético. Olha só. Não é tão simples assim, né? Aí agora faz sentido. E aí aqui dos dentes descidos é essa indicação mesmo. Ele é indicado em dentes descidos, como restaurações, né? E em selamento de cicatrícula e fissura. Gente, para eu convencer vocês disso aí de ser dente descido. Na pediatria, isso teve uma questão parecida ontem. Para a pediatria, é um dente que vai ficar lá pouco tempo na cavidade oral, né? Ele vai se perder no momento da vida. E aí, se você coloca lá um material restaurador que libere fluxo, que seja bioativo, né? E que ainda tem a propriedade estética, porque ele sofreu essa alteração para ser estético, ele me falou aqui, serve como material restaurador de dente descido tranquilamente, de um dente temporário, porque o dente descido é um dente temporário, tá? Claro que você não vai restaurar um dente permanente, ele não tem essa capacidade de aguentar forças oclusais a longo tempo, a longo prazo. Mas um dente descido, ok. Então, na pediatria se usa muito cimento de ionômero de vidro modificado por resina para restaurar dente descido, tá? Então, só para convencer vocês que era dente descido nessa questão. Os ionômeros resinosos foram desenvolvidos na tentativa de associar as propriedades favoráveis do cimento de ionômero de vidro convencional, convencional, tradicional, e dos compósitos, incluindo a possibilidade de fotopolimerização, pois não apresenta cinérese e embebição devido à fotoativação.
o coeficiente de expansão térmica linear é semelhante ao do dente. Não apresentam adesão química e hidrofílica às estruturas dentais. O proporcionamento e a manipulação não precisa ser rigorosamente respeitado. Olha só. Aqui, ele coloca, incluindo a possibilidade de fotomineralização, pois não apresenta cineres em embebição? Apresenta sim. Todo CIV, ele tem esse fenômeno que eu já vou explicar o que é. Todo CIV apresenta esse fenômeno de cineres e embebição, tá? Não apresenta adesão química? Apresenta sim, porque ele tem união com o dente através dos grupos carboxílicos do ácido poliacrílico. Então, vamos lá. O CIV, ele vai ter a propriedade de se ligar no dente se você coloca ele com brilho superficial. Então, você manipulou ele, aglutinou o pó no líquido, e aí você vai ter aquela mistura com brilho superficial. Esse brilho superficial me indica que eu tenho grupos carboxílicos do meu ácido poliacrílico super livres ali, querendo ligar com cálcio, tá? Então, esse brilho, conferindo esse grupo carboxílico, quando eu coloco a mistura lá no dente, o grupo carboxílico gruda no cálcio, tá feita a união, ok? Então, a união é as custas do grupo carboxílico do ácido poliacrílico. Então, ele tem, sim, adesão química. Mesmo modificado por resina, ele tem. Isso é do CIV, não muda. E proporcionamento e manipulação precisa ser rigoroso, sim. Se você não tem esse controle de proporção de material, não tem união efetiva, não tem a concentração exata do que você precisa, e a união é o que, ao meu ver, é o que é mais prejudicial nessa proporção e manipulação errada. Você vai colocar o CIV sem brilho lá, ele vai funcionar, vai liberar flúor, ok, mas ele não une na cavidade, ele não une com a dentina. Ele precisa estar brilhante. E essa manipulação, esse proporcionamento que é importante para isso. O que é a manipulação do CIV? É aglutinar o pó no líquido, tá? Não é espatular, é aglutinar, ó. Levar o pó no líquido, sempre esse movimento de aglutinação. E proporcionamento é o que o fabricante te indica. Cada marca vai ter um proporcionamento. Eu nunca vi questão falando de proporcionamento aqui de número exato, porque depende do fabricante. Mas essa questão proporção e manipulação é importante, ok? Acerca do manejo em casos de necroses pulpares sem envolvimento periapical, assinale a alternativa correta. Então ele está falando olha só, ele está falando da manejo em dente necrose sem envolvimento periapical, ou seja, sem lesão periapical. Morreu o dente, não tem envolvimento periapical, mas eu tenho necrose. Vamos ler aqui? Letra A, assinale a alternativa correta, né? Letra A, não há necessidade de anestesia local, uma vez que o dente envolvido não responderá a estímulos. Gente, não existe isso. A endodontia se trata com anestesia. Ah, mas é polpa morta, não precisa anestesiar. Precisa sim. Primeiro, pela colocação de grampo e tudo mais, e outros procedimentos que podem causar desconforto para o seu paciente. Segundo, de que a necrose pulpar, quando ela acontece, existem dentro da minha polpinha fibras do tipo A, nervosas do tipo A e do tipo C. As fibras do tipo A são aquelas fibras mielinizadas, que fazem o impulso nervoso chegar mais rápido no meu sistema nervoso central, né? Responsável pela dor lancinante, aquela dor, né, rápida e fugaz. E eu tenho também as fibras do tipo C, que é responsável pela dor latente. Essas fibras do tipo C que são amielínicas, ou seja, transportam, não tem bainha de mielina, transportam o impulso nervoso de uma forma mais lenta. Fibra do tipo A, 100 metros por segundo de velocidade de impulso nervoso. Fibras do tipo C, 15 metros por segundo. Ou seja, é lento. Essas fibras, elas são as últimas a serem decompostas ou entrarem em degeneração. Então, mesmo em caso de polpa morta, que você tem teste térmico negativo, que o teste térmico ele estimula as fibras do tipo A, essas degeneram rápido, então você tem rapidamente o resultado negativo e a constatação de necrose pelo teste térmico, mas as fibras do tipo C podem estar ativas ainda, sobrevivendo ali aquela necrose pulpar, e aí quando você vai fazer a intervenção, o paciente sente dor. Então, a anestesia, ela é essencial nesses casos também. Tá bom? Letra B.
né, o caso de necrose, envolve os procedimentos de remoção do tecido cariado e restaurações, abertura coronária para fins endodônticos, isolamento absoluto com dique de borracha, não se faz nada sem isolamento, preparo químico-mecânico e obturação dos canais radiculares. Pode fazer isso? Com toda certeza. Eu removo a cárie, removo a restauração, abro o dente, isolo, preparo e obturo. Posso obturar em uma sessão só? Posso. Dentes que têm necrose assintomáticos, sem lesão periapical, eu posso muito bem tratar em sessão única. Não tem problema. Os casos de polpa viva, geralmente, e para questão de concurso, recomenda-se fazer em sessão única. Os casos de necrose, desde que sejam assintomáticos e sem lesão, pode-se fazer em sessão. Pode ser. Não deve-se. Pode-se fazer em sessão única. Como também pode-se fazer em sessão múltiplas. Os casos de necrose com lesão periapical e sintomáticos com dor e edema, lógico, não devem ser feitos em sessão única. Não é recomendável. Não devem ser feitos. Se eu colocar assim, casos de necrose que são sintomáticos sempre devem ser feitos em 2 sessões, aí está errado. Vai dar, porque sempre não. A recomendação é, frequentemente se faz assim. Legal? Olha aqui a letra C. O tratamento endodôntico deverá ser feito em sessão única? Não, gente, não deve ser. Pode ser. Legal? Letra D, evitar o uso do gel de digluconato evitar o uso do gel de digluconato de clorexidina. A gente usa o digluconato de clorexidina a 2%. Em endodontia, em substituição ou em alternativa da minha substância química auxiliar hipocloreto de sódio, eu posso utilizar a clorexidina. E a clorexidina utilizada na endodontia é a 2%. Não 0,2 nem 0,12, que são para fazer bochecho. É diferente. Para fazer instrumentação no meu canal, eu tenho que usar clorexidina a 2%. Legal? E se eu uso clorexidina como alternativa, eu não uso hipoclorito. Porque apesar do hipoclorito e da clorexidina serem dois compostos halogenados, que têm cloro na sua composição, tanto hipoclorito como clorexidina, tá? Eles não se casam, não se bicam. Não pode misturar os dois. Se misturar, causa um composto acastanhado, pigmentação no dente que não sai nem com clareamento. E dificulta a penetração do instrumento e tudo mais. Cria um precipitado. Então, não pode utilizar clorexidina com hipoclorito. Legal? Agora, no caso de necrose, evitar o uso de gel de clorexidina? Não, você pode utilizar como alternativa, desde que não use o hipoclorito. Quem usa gel e não líquido, tá? Como é que eu irrigo e aspiro? Com soro fisiológico. Eu utilizo o gel, instrumenta e aí irriga com soro fisiológico. Legal? É assim que se faz. Essa questão, por exemplo, se você não tivesse noção, se você soubesse só o que era hipersementose, você acertaria. A única prova que teve alternativa de A a E da RBO é essa prova de Barueri, tá? Todas as outras provas, geralmente, é de A a D. A de Belo Horizonte também vai ser de A a D, não é de A a E, né? E aí era a questão de saber, única e exclusivamente, né, a definição de hipersementose. O que é? É uma deposição excessiva, não neoplásica, de cemento das raízes dos dentes sobre o cemento normal. Então é simples, assim. Essa questão não precisaria nem saber sobre o tema, né? Mas se você não tiver, se tiver dúvida, tem que ir buscar o que é hipersementose, tudo, quais são as causas, né? Então é isso.